Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estas foram as palavras de Samuel quando o exército de Israel estava enfraquecido, mas depois eles buscaram o poder de Deus, eles venceram os filisteus e Samuel então fez ali um pequeno altar, colocou ali algumas pedras e disse assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não existe ano que não termine, e não existe hoje que não se transforme em ontem. O tempo só olha para frente. Se o tempo só vai para frente, por que então nós olhamos para trás? Eu devo olhar para trás, apenas para lembrar as coisas boas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Das coisas más, eu apenas tiro lições. As coisas negativas levam-me a levantar a âncora, a bater a poeira dos pés e a virar a página. E também a seguir para um final feliz com Jesus, quando Ele voltar, como acabamos de ouvir nesta bonita música. No ano que está para trás, eu conheci pessoas do bem, mas chateei-me também com pessoas más, com anjos do mal. Não posso remover as pedras, mas eu posso evitar tropeçar nas pedras e não magoar os meus pés. Aquilo que magoa o coração é o que amadurece o caráter. Antes de chegarmos ao céu, existe o nosso Getsêmani, que terá sempre o beijo da traição e terá também a solidão da madrugada e a perseguição dos inimigos. Mas o melhor de tudo está sempre no futuro. O céu quer nos abraçar, se formos capazes de deixar as cinzas desta terra. E a Bíblia menciona em vários lugares que nós devemos esquecer as coisas negativas e lembrarmos das coisas positivas. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio da salvação. É por isso que aqui nós nos encontramos. É importante nós fazermos uma retrospectiva agora da nossa vida espiritual. Não vamos falar do aspecto financeiro, do aspecto físico, da saúde. Eu acho que todos nós estamos bem ensinados para cuidarmos da nossa vida e com o nosso esforço, com o trabalho, o levantar de manhã, o buscar o vil metal que é necessário, Deus nos recompensa e Deus nos abençoa. E nós também agradecemos a Deus por isso. Mas em relação à nossa vida espiritual, eu queria fazer uma brevíssima retrospectiva. E a minha pergunta é: o que fizemos no nível individual nesse ano para alimentarmos a nossa fé, para mantermos a nossa esperança, para buscarmos coragem cada dia para prosseguirmos? O que é que nós fizemos? Fizemos o ano bíblico? Começamos o ano bíblico e terminamos? Até onde fomos? Aqui na igreja há um incentivo para o ano bíblico, não é? Espero que para o ano alguém também tome a iniciativa para continuarmos com esse projeto tão bom. Estudamos a lição da escola sabatina todos os dias? Como é que tem sido conosco? Grifamos a lição da escola sabatina? Paramos talvez 5 minutos para lermos um devocional, uma meditação matinal que cada dia nos dá ânimo, nos comunica alegria para enfrentarmos os desafios de cada dia? Assistimos aos cultos, 52 sábados, assistimos quantos, não é? Participamos das reuniões de oração, que são também muito importantes para a manutenção da nossa fé e da fé da igreja. No nível pessoal, eu falei de Jesus para alguma pessoa, para alguém? É bom nós fazermos essas perguntas e, se tivermos que melhorar em algum ponto destes, que nós possamos buscar a Deus e Ele vai nos abençoar. Agora, no nível familiar, o que é que nós fizemos a nível de igreja? Marido, mulher, pais e filhos, o que é que nós fizemos? Nós fizemos pelo menos um culto cada dia de 10 minutos, onde colocamos uma música, cantamos, uma oração. Os pais que têm filhos pequenos contaram-lhes histórias bíblicas, fizeram um pequeno culto com eles, pedindo a bênção de Deus para a noite,
para dormirem? Conseguimos também passear em família? Como é que tem sido o nosso relacionamento lá em casa e aqui na igreja também? E como igreja, fazendo essa breve retrospectiva, como é que tem sido conosco? Desenvolvemos os cargos que Deus nos deu com alegria, com confiança, participamos das várias ações da igreja, como é que tem sido conosco? É bom nós pensarmos. Agora, fazendo uma rápida prospectiva para o ano que vem, 2026. Na virada do ano, as pessoas fazem promessas, não é? Promessas para emagrecerem um pouquinho, perderem uns quilos, promessa para deixarem alguns pecados, para ficarem menos estressados, promessas para viajarem mais, lerem mais, cuidarem da saúde. Eu acho que todos nós fazemos alguma promessa nesse sentido, mas eu penso que todos nós devemos estar unidos apenas hoje, nesse momento, apenas em um ponto, comunhão com Jesus Cristo. Eu acho que nós devemos pensar para 2026 para melhorarmos o nosso relacionamento com Jesus. Em João, no capítulo 15, verso 5, diz: eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu penso que esse deve ser o nosso maior desafio para o ano, melhorarmos um pouquinho mais a nossa comunhão com Deus. Se é ano bíblico, é o ano bíblico bem feito, se é a lição da escola sabatina bem estudada, um culto em casa, participarmos cada vez mais das atividades da igreja que Deus pede que participemos, também patrocinando a obra do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas fiéis, não é? Mas hoje é momento de agradecer, hoje é momento de agradecer. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, é um texto muito conhecido, que o apóstolo Paulo diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Depois, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para uma outra igreja, aos Romanos, ele fala mais ou menos a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ele diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nós somos desafiados aqui a agradecermos a Deus em todas as circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam boas ou menos boas, somos desafiados a agradecermos a Deus. E é curioso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aquele texto, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele estava preso, não é? Na prisão marmetina em Roma. Como é que pode uma pessoa, estando presa, ter motivos, encontrar motivos para agradecer a Deus? Isso serve de lição para cada um de nós. Em Apocalipse capítulo 4, traz uma cena de adoração e gratidão muito interessante, que nesse culto eu gostaria de ler alguns versículos. Eu gostaria de ler aqui em Apocalipse capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Portanto, são poucos versículos, e é mesmo muito interessante. Aqui a cena é de adoração lá no céu. Os anjos, João teve uma visão dos anjos, e também de 24 pessoas que estavam lá, 24 anciãos que a Bíblia descreve, que adoravam a Deus. E vejam as peculiaridades desse texto. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder por todas as coisas que criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então nós temos aqui essa descrição de adoração.
Um ponto que me chama bastante atenção é logo no verso 8, que diz assim: ao eles adorarem, não tem descanso nem de dia e nem de noite. Interessante esse termo aqui, não é? É curioso que, quando comparamos a nossa vida aqui com a vida dos santos e com a nossa vida de resgatados, quando Jesus voltar e estivermos com Deus, é que aqui nós temos as nossas preocupações, não é? Temos que trabalhar, temos que correr atrás, temos o tempo quase todo ocupado. E se nós não cuidarmos, não temos tempo para Deus, não é? O contrário vai ser na vida eterna. Lá nós vamos ter muito tempo para Deus, porque nós não vamos nos preocupar com nada de coisas que nós nos preocupamos aqui na terra. Seremos seres transformados, seres eternos com Deus. Portanto, louvar a Deus será algo automático, algo maravilhoso. É claro que os salvos não vão só cantarinos, não vão só louvar a Deus, terão a vida de salvos também. Vão viajar, vão trabalhar, vão interagir, vão ter uma vida dinâmica no céu. Mas o curioso é que vamos ter tempo para adorarmos a Deus de dia e de noite, não nos cansaremos, será a vida dos salvos, não é? Paulo falou: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E nós temos muitos motivos, né? Se eu fosse chamar vocês aqui para agradecerem, vocês teriam motivos para agradecer a Deus. Mas nós não vamos chamar todos vocês. Daqui a pouquinho vamos chamar só 2 pessoas para darem 2 testemunhos. Mas agora eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu faço aniversário. Hoje eu faço 63 anos. Há 63 anos nascia um menino lá no Brasil, que foi dedicado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi a época da transição dos meus pais, que já tinham os padrinhos na Igreja Romana arranjados, foram dispensados, e eu nasci, portanto, em lar adventista, e aqui estou com os irmãos. Pelo que eu me lembro, esse é o único sábado. Eu tenho que olhar no calendário para ver se caiu em outros sábados, penso que sim, mas hoje eu fui recepcionado com muita alegria no pequeno almoço que tivemos aqui do programa do acolhimento, e agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pelos filhos, pelos netos, pelas igrejas que cuido, por vocês, pelo ministério, pelo chamado. No Salmo 40, verso 5, nós lemos assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sabem que a gratidão atrai a abundância. Quando agradecemos, até o pouco que temos é multiplicado. Quando vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós não vamos ler aqui, é uma história bastante interessante que fala da multiplicação dos pães. 5.000 homens para serem alimentados, fora as mulheres e crianças que naquele tempo não eram contados. Muito provavelmente, em torno de 7.000 pessoas que estavam lá para serem alimentadas. Era tarde, o dia já declinava, era quase noite. Jesus, diz a Bíblia, sentiu compaixão daquelas pessoas. E ele então providenciou 5 pães e 2 peixinhos que estavam ali por conta de um menino que levou o seu lanche. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também os peixes quanto queriam. Então, quando Jesus agradeceu, aqueles 5 pães e 2 peixes se transformaram num alimento para 7.000 pessoas. Quando nós agradecemos, é isso que acontece também. Se eu fosse convidar vocês para falarem, vocês falariam aqui e agradeceriam a Deus. Mas eu quero chamar a Eliana e a Brena, que venham aqui na frente para agradecerem a Deus. Eu pedi para elas usarem alguns minutos. A Eliana está aí? Brena, pode vir. Depois a Eliana deve estar algures. Elaine, desculpa, Elaine. Desculpa, Elaine. É muito parecido, sorrateiro, né? Traiçoeiro.
Primeiro a Brena, depois a Elaine. A Elaine pode sentar-se ali e a Brena pode dar o seu testemunho, por favor. Bom dia, igreja. Eu vim aqui com uma cávulazinha para não esquecer. Eu venho agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida ao longo desse ano. Esse ano foi um ano que marcou muito a minha vida em relação à minha família. E, entretanto, tenho um filho chamado Diogo, está ali sentadinho hoje, veio com a Maria, né, Maria? E, entretanto, nesse ano aconteceu um pequeno acidente com o Diogo, né? O Diogo sempre passou pela igreja, pelos grupos dos tições, foi desbravador, e o Diogo sempre foi aquele líder, né, dos tições, dos desbravadores. O Diogo era como assim Josué, né, como a nossa história que nós aprendemos essa semana. Então, o Diogo, como líder, né, parou um pouquinho de frequentar o clube, começou a frequentar outras coisitas, né, e, entretanto, mas nunca deixou de ser líder, né, Diogo? E, nesse percurso, aconteceu ali um travão na vida do Diogo, né? O Diogo organizava a saída com os grupinhos da escola dele. E, entretanto, o Diogo resolveu fazer uma festa surpresa para o Vicente. E essa festa foi numa casa na serra, né? Uma serra um bocadinho longe daqui. E o Diogo tinha acabado de tirar a carta. E o Diogo reuniu os amigos e foi levar os amigos todos para a festa do Vicente. E, entretanto, quando chegou lá nessa casa, não havia água nessa casa. E o Diogo disponibilizou para ir buscar água. Como bom líder, né? Vamos buscar água. Então, desceram a serra do Caramulo para buscar água. E os colegas todos quis vir acompanhar o Diogo. Entretanto, houve um despiste e o Diogo bateu contra uma rocha, né? E todos eles ficaram desacordados, houve muitos INEMs e muitas ambulâncias, e o Diogo, entretanto, pronto, ficou lá entre os amigos. E a Maria foi a única que não foi nesse buscar água, foi a única que ficou lá, né, Maria? E nesse acontecimento, o Diogo teve um grande livramento, né? Foi no dia de sábado. Eu estava à espera do Diogo vir dos anos para ir na igreja comigo, que ele prometeu que vinha na igreja. Entretanto, lá não tinha rede, eu não conseguia ligar para o Diogo, e eu pensei, o Diogo deve estar a caminho, então não vou insistir, porque ele deve estar a conduzir. Então, o Diogo não apareceu. E eu, na minha inocência em casa, espera do Diogo, comecei a ligar hinos, cantar, e como sempre fazemos na igreja, né? E aí, depois, entretanto, vi o culto pela net, e o Diogo não dava sinal, não respondia. E o acidente já estava acontecendo, né? O acidente foi ao meio-dia. E, entretanto, eu não vi as notícias, deu nas notícias e tudo, o que aconteceu com eles todos. E foi o helicóptero buscar um deles, que estava muito grave, e o Senhor teve ali um cuidado imenso com o Diogo, né, no hospital. O Diogo teve lá, os enfermeiros sempre com ele. E, nesse dia, eu recebi a notícia, mas eu estava tão alegre, porque era sábado, só soube que o Diogo tinha tido um pequeno acidente. Eu fui, né, e falaram que o Diogo estava no hospital de Aveiro. Eu cheguei lá, pensando que era uma coisa simples, né? E, entretanto, todos eles estavam com um diagnóstico um bocadinho reservado, todos eles tinham a coluna fraturada, o Diogo fraturou 3 vértebras, né? E, então, conversei com o médico do Diogo, e o Diogo tinha uma das vértebras que tinha 2 milímetros, que não foi fratura. Por 2 milímetros, o Diogo está aqui hoje. O Senhor poupou a vida do Diogo, né, Diogo? E o próprio cirurgião chegou para ele e disse, Diogo, você é um milagre, porque por 2 milímetros você não perde a vida. Então, assim, eu queria agradecer pela vida do Diogo, pelo cuidado que o Senhor teve com o Diogo, com os enfermeiros, nos cuidados intensivos. O Diogo recuperou muito rápido, né? E saiu muito rápido de lá, e os colegas também, e correu tudo muito, muito bem, mais do que eu esperava, né? E engraçado que as mães, quando chegaram no dia do acidente, eu encontrei todas elas assim, alvoroço na frente do hospital, né? E eu vim alegre, porque era sábado, né? Com aquele aspecto assim de, não, deve ter sido uma coisa simples. E depois, quando eu soube, né? Eu fui falar com o Diogo, e o Diogo chorava muito, ainda estava assim, um pouquinho em choque, né? Mas correu tudo muito bem. O Diogo hoje está aqui, e eu quero agradecer, né? Por tudo, pelo cuidado, pela proteção
que o Senhor teve com meu filho e por fortalecer, né, o laço entre família, por tudo que aconteceu, nós ficamos mais unidos. E queria deixar um versículo para terminar, o Salmos 28. O Senhor é minha força, o meu escudo. Nele confio o meu coração. Eu fui socorrido, assim o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Muito obrigado a Brena por esse bonito testemunho. Todos nós oramos pelo Diogo. Graças a Deus está conosco. Que Deus continue abençoando a juventude do Diogo, né? Deus tem propósitos para com a tua vida. Que Deus te abençoe e a todos os jovens desta igreja. Elaine, então, por favor. Bom sábado a todos. Eu vou falar sobre um testemunho meu, a pedido do pastor. E esse meu testemunho tem a ver com a resposta de Deus em relação aos nossos pedidos na oração. Há um tempo atrás, naquela hora da criança, que as crianças vêm aqui na frente, um adulto ensinou para as crianças que Deus tem 3 respostas, né? Pode ter uma das 3 para nós. Mediante ao nosso pedido, ele pode dizer o sim, o não e pode dizer o espere mais um pouco. No meu caso, foi o espere mais um pouco. Foram quase 10 anos de espera, não é? Quase 10 anos, todos os dias, a pedir a mesma coisa. Eu e o Felipe, nós nos casamos há 10 anos atrás. E quando nos casamos, pronto, nós conversamos e queríamos ter uma igreja para seguirmos. Ele de uma criação muito católica, eu da criação adventista, porém já estava afastada da igreja, apesar de continuar a seguir tudo da igreja, já não frequentava. Então, nós começamos a frequentar a igreja católica para termos uma igreja para seguir. Eu acredito muito que o casal precisa estar no mesmo caminho, não é? Na mesma direção. E eu orava muito a Deus para que Ele me mostrasse se era mesmo ali a igreja que íamos seguir. E todas as vezes que íamos na igreja católica, eu passava mal. Então, eu tinha queda de tensão, eu me sentia mal disposta, sempre acontecia alguma coisa. E não consegui me adaptar também às coisas que escutava e não consegui. Então, eu falei para o Felipe assim, olha, não deu certo aqui, agora vamos tentar a igreja adventista, não é? E também, se não der certo, vamos tentar uma terceira opção. Mas eu já, dentro da minha cabeça, tinha quase certeza que seria essa a segunda opção. E orava muito a Deus para que Ele me mostrasse se realmente era a igreja adventista e que também mostrasse isso ao Felipe. E começamos a frequentar a igreja adventista, isso na época no Rio de Janeiro, não é? No Brasil, onde morávamos. E eu tinha muitas respostas positivas de Deus em relação à igreja. Eu já tinha certeza absoluta de onde eu tinha que estar. Mas eu sentia que o Felipe ainda não estava entregue. E então foi quando eu comecei a orar muito para que o Espírito Santo tocasse nele. Não é isso? Para quem vem de uma criação muito católica não é fácil. É um pouco diferente. E participamos de grupo de orações, fizemos estudo bíblico, fizemos um acampamento, que era um encontro de casais. Mas eu acho que ele ainda não se entregava ao Espírito Santo, ainda não era o momento. Passaram-se quase 9 anos, viemos para Portugal, conhecemos a igreja de Aveiro, muitas pessoas nos ajudaram e têm nos ajudado até hoje. Então, eu comecei a fazer o curso bíblico com o pastor Luiz, não é? Eu acredito muito que Deus usa assim as pessoas para chegar até nós. E antes de começar esse curso bíblico, o pastor Luiz falou, olha, Elaine, chama o Felipe para fazer o curso bíblico junto contigo. Não é? Eu queria me rebatizar, não é? A ideia era mais ou menos essa, já que eu também não conseguia trazer o meu batismo do Brasil para cá. Então, o pastor Luiz teve essa ideia e o curso bíblico, que era para ser para mim, para eu me rebatizar, acabou sendo um curso bíblico para o Felipe se batizar. Então, depois de quase 10 anos, finalmente o Espírito Santo
tocou nele, desculpa. Mas é que foi muito tempo de espera. Então, a mensagem que eu tenho é que pode demorar, mas quando é para ser, quando Deus está na frente, na hora certa vai acontecer. E também uma outra questão que eu nunca tive problema de trabalhar aos sábados no Brasil, não trabalhava na área da saúde. O nosso emprego, nós não trabalhávamos lá aos sábados, e comecei a ver que isso aqui em Portugal é muito complicado. Então, nós sempre trabalhamos aos sábados aqui, era mais uma oração que eu fazia todos os dias, mas Deus dá um jeito, né? Então, a partir do mês que vem, o Felipe começa num novo emprego, e ele já não trabalhará mais aos sábados. Eu continuo no mesmo emprego, mas consegui que também, a partir do mês que vem, também já não trabalho mais aos sábados. O Emanuel sabe como isso é difícil na nossa área, mas deu certo. Demorou, mas deu certo. É isso. Muito bem. Queremos agradecer, pode se sentar, por esses bonitos testemunhos que nós acabamos de ouvir. Sei que vocês também têm motivos para agradecer a Deus. Eu queria, nessa hora, pedir que você se coloque de pé, para eu fazer uma oração e elevar a Deus a vossa gratidão a Deus nessa hora. Nosso Deus, obrigado por estes lindos testemunhos que vimos. Obrigado pelo dom da vida ao Diogo. Obrigado pela transformação da vida do Felipe, também pelo testemunho da obediência ao 4º mandamento que a Elaine apresentou. Uma forma especial, abençoa estas duas filhas e as suas respectivas famílias, que quando Jesus voltar, todos nós possamos estar no céu. Mas nós oramos nessa hora pelos teus filhos que estão em pé agora e querem levar um motivo de gratidão e louvor a Ti por tantas bênçãos recebidas durante este ano. Portanto, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, que ascende aos céus, até o Teu trono de graça, como um incenso de louvor, de gratidão, por todas as coisas que recebemos. Muito obrigado, Senhor, por receber o nosso louvor e continua nos abençoando, pois precisamos da Tua graça, misericórdia e salvação, porque sem Ti não somos ninguém. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Eu queria terminar agora lendo um texto muito rápido sobre Josafá. E agora fazendo uma rápida prospectiva para o próximo ano. É natural nós termos medo, termos receios, temos projetos, temos coisas para serem feitas, mas não sabemos se vai dar certo. Mas quando vamos no exemplo bíblico de 2 Crônicas, capítulo 20, nós encontramos aqui uma situação curiosa. Josafá estava morrendo de medo, o rei de Judá, morrendo de medo da Síria, que a Síria dominava naquela época, tanto o reino do norte, com Jorão, que era o reino do norte, como Josafá, que era o rei do sul. Então a Síria levava pessoas presas, levava as coisas, e ele tinha muito medo. E em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 3, nós lemos assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azaron Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E o verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então nós vemos esse texto aqui, nesse contexto, que Josafá estava com muito medo. E nos versos 13 até o 15, mais 2 versículos, mostra o que eles fizeram então. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel,
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, quando nós olhamos para a frente e não vemos solução, ou queremos que um projeto de vida dê certo, mas nós não sabemos como, não precisamos temer, basta nós fazermos como Josafá fez. Ele primeiro buscou ao Senhor, depois ele reuniu a sua família, depois reuniu todo o Judá, todo o povo de Israel naquela época. E eles então oraram ao Senhor. E Deus deu o livramento. Mas o interessante aconteceu aqui, a forma como Deus livrou. Quando nós vamos aqui no verso 18 agora, segundo Crônicas 20, verso 18, diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Vocês se lembram que quando o povo de Israel deu a volta em Jericó, a cidade de Jericó foi destruída porque o povo cantou, o povo louvou, os instrumentos foram tocados. Então foi Deus que destruiu os muros de Jericó e deu a vitória para o povo. E aqui não foi diferente também. Para eles vencerem, eles tiveram que cantar, tiveram que louvar ao Senhor, e a batalha foi do Senhor. Deus é que concedeu a vitória para eles. Então, quando nós olhamos para frente e vemos um futuro um pouco sombrio, não muito claro sobre o que vai acontecer na nossa vida, ao seguirmos este exemplo, o exemplo de Josafá, o exemplo dos filhos de Deus, quando verdadeiramente querem uma solução, louvam ao Senhor, cantam hinos, agradecem, buscam a face do Senhor, e Deus nos abençoa. E eu pergunto, quais são os desafios que temos para 26? Quais são os alvos de vida que temos? Quais são os nossos sonhos? Deixemos que o Senhor dirija a nossa vida. Portanto, que Deus possa abençoar cada um de nós, para que ao olharmos para trás, um ano quase findo, cheio de bênçãos, cheio de realizações, muitas vitórias, alguns fracassos também. Os fracassos ensinam-nos a avançarmos pela fé e a não cometermos os mesmos erros no próximo ano. E desta forma, confiando em Deus, nós sairemos vitoriosos. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.